Nosso estudo, então, de hoje está a cargo do companheiro da União Espírita Cristã, Hélio Tinoco Reis, e ele falará provas redentoras. Queridos irmãos e irmãs, aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, também os nossos internautas que mais tarde nos verão ali pela gravação do Roberto, votos de uma noite de paz, de uma noite de profundas reflexões, que nos auxiliem em nossa caminhada. Eu gostaria de iniciar essa palestra lembrando um salmo atribuído aos filhos de Corá. É o Salmos 42, versículo 2. O livro de Salmos, na verdade, era o livro dos cânticos do povo hebreu. E diz os filhos de Corá: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficarei afastado da tua face? Meus irmãos, em algum momento das nossas histórias reencarnatórias, nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Nós o ouvimos, talvez de uma maneira não tão clara como a ouvimos agora, mas a fala do Cristo nos encantou. Ela nos marcou profundamente o coração e as lembranças. Talvez tenhamos ouvido, quem sabe algumas décadas atrás, de um pastor muito empolgado. Quem sabe não ouvimos no estádio cheio de pessoas. Quem sabe não ouvimos de Billy Graham, por exemplo, né? Quem sabe não foi um pouco antes, mas a fala nos marcou também. Quem sabe não foi de daqueles que fizeram a reforma protestante? Quem sabe não fomos privilegiados de ouvir da boca do próprio Martinho Lutero? Ou outros tantos em momentos anteriores, fato que fomos ouvindo e a mensagem nos confortou, nos acalentou o coração, nos trouxe paz, esperança. Esperança essa e paz que ao longo das experiências humanas fomos perdendo de alguma maneira por razões múltiplas. Mas quem sabe não foi um pouco antes, ouvimos talvez lá no começo, lá no meio da Idade Média, através de Francisco de Assis, ou de um dos seus discípulos, a mensagem de Jesus, que nessa noite viemos ouvir de novo, que tem sido tão fundamental na nossa história de vida. Quem sabe não a ouvimos então, pouco antes ainda, quem sabe lá pelos primeiros cristãos, primeiro século, aqueles homens que teriam na cidade de Antioquia sido chamados de cristãos pela primeira vez, ou então, quem sabe um pouco antes, não ouvimos do próprio Paulo de Tarso, quem sabe não fomos contagiados pelas falas eufóricas e extremamente profundas da vivência de Paulo com Jesus. Ou então, se não foi por ele, quem sabe um pouco antes, uma daquelas duplas de 70 que foram de aldeia em aldeia, mas marcaram nossos corações a mensagem de esperança do Cristo, renovada nessa noite. Quem sabe, meus irmãos, não ouvimos um pouco antes, quem sabe não escutamos de João Evangelista, que sentou conosco, nos explicou o Evangelho de Jesus, ou se dessemos muita sorte, às margens do Cafarnaum, ouvimos os próprios lábios de Jesus. Fato é que, meus irmãos, viemos aqui essa noite para ouvir de novo de Jesus. O nosso coração está com saudades. Viemos aqui porque a fala de Jesus nos consola, nos dá uma nova direção à vida, nos explica as razões pelas quais passamos por dores. Talvez, quem sabe, meus irmãos, essa noite a gente consiga, imprimindo um pensamento racional, essa é a proposta do Espiritismo, trazer uma fé raciocinada, uma fé explicada em fatos reais que podem ser conferidos, checados. Quem sabe essa noite nós não ouvimos de novo dos lábios de Jesus as falas que tanto temos necessidade de ouvir. Certa ocasião, ele nos disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, que essa noite seja uma noite de alívio em nossos corações, que renove-nos as esperanças, para vencermos as dificuldades que eu tenho plena convicção que todos temos, não há exceções. Estamos num mundo onde migramos aceleradamente de provas, expiações para ser regenerado, mas que as marcas ainda são muito nítidas e claras,
com relação às dificuldades que nós, espíritos, enfrentamos em busca desse aprimoramento moral. Então, que a fala de Jesus nessa noite possa nos envolver a todos presentes aqui, encarnados e desencarnados, para que, compreendendo a visão espírita com relação às provas, possamos transformá-las em provas redentoras. Que as palavras que vamos ouvir aqui, meus irmãos, possam não nos sensibilizar, não é essa a proposta, mas nos ajudar, através do esclarecimento racional, sairmos daqui determinados a tentar a cada dia nos tornarmos um pouco melhores. Sim, porque o Evangelho, meus irmãos, esse que nós no passado deturpamos ou não compreendemos com clareza, tem a única função de consolar os nossos corações. Então que seja para todos nós presentes aqui, os que nos verão depois pela internet, uma noite de consolo, uma noite de esperança, que possamos sentir profundamente a presença de Jesus em nossos corações. Para começar a trabalhar o tema, meus irmãos, provas redentoras. Provas de provas, entendemos. O que é prova? O que são provas? Todos aqueles adventos da vida, todas aquelas situações que nos põem em teste, que questionam, que nos checam o nosso grau evolutivo. Muitas delas, ou penso que a maciça maioria delas, tem uma função educativa. Mas se nós começamos a dizer que há provas redentoras, será que haveriam provas não redentoras? Ou será que essa não redenção seria fruto de um comportamento, de uma escolha, de uma maneira diferente de não aceitá-las ou então de não compreendê-las? Será que talvez a minha maneira de entender o problema que eu vivo hoje não pode alterar o resultado? Sim, meus irmãos, muitas vezes a situação que vivenciamos, dolorosa, tem sim uma função educativa, corregitiva. Tem sim algo a nos ensinar. E talvez, quem sabe, se a gente mudar a nossa maneira de compreender a prova, a gente faça com que ela seja redentora. Talvez a prova não seja redentora, e para trazer um exemplo da atualidade, seria como alguém que não toma o remédio que o médico lhe passou. Ou então toma em doses menores do que as indicadas. Talvez não faça o efeito, mas o remédio está à nossa disposição. Esse doente, nós também podemos mudar a maneira de tomar o remédio, se entendermos as necessidades dela. Então, para trabalhar provas redentoras, a gente falou de provas, mas o que são redentoras? O que é algo redentor? Somos até o dicionário para conceituar redentor, e ele se deriva de redenção. Meus irmãos, observem bem que coisa curiosa. O conceito de redenção, pelo dicionário, diz que redenção, e antes disso eu queria acender aqui uma luz amarela de alerta, porque o conceito é um tanto quanto equivocado, ou então ele dá margens a gente misturar conceitos, e aí a gente criou uma situação complicada por conta do entendimento. Talvez usemos o remédio da forma errada porque não entendemos qual deveria ser a dose correta. Então diz que redenção é a ação ou efeito de redimir. Observemos que até aqui a ideia é clara de que a redenção pode ocorrer de fora para dentro ou de dentro para dentro. Ela pode ocorrer, eu posso sofrer uma redenção, aceitar uma redenção de alguém. Mas ainda complementando o conceito, ele diz que redenção é o ato de se redimir. Então a redenção pode vir de fora, podemos ser redimidos por alguém, ou então podemos e devemos nós mesmos nos redimir. A redenção do outro só será eficiente se eu mesmo aceitá-la ou me redimir. Então o elemento principal na questão da redenção continua sendo eu mesmo com as minhas escolhas e as minhas posições. No entanto, meus irmãos, o conceito começa a se confundir quando acrescenta-se a ideia de salvação. Vou colocar aqui na cor amarela depois, em branco essa salvação, porque observem bem, a ação de se redimir não é o mesmo conceito de salvação. Eu vou explicar. Essa salvação nos levou a trazer uma ideia de remissão. Remissão e redenção
não são as mesmas coisas. Os conceitos são diferentes. É por conta dessa remissão que nós desenvolvemos ao longo das passagens pelo mundo das matérias, na teologia arcaica do ontem, a ideia de uma doutrina chamada salvacionismo. Conhecem? Muitos religiosos hoje ainda a pregam. Dizem os religiosos que Jesus morreu em nosso lugar. E o simples fato de aceitarmos a morte do Senhor nos livraria do fogo do inferno, nos garantiria a entrada no paraíso e no céu. Essa é a doutrina. Que muitas vezes, meus irmãos, equivocadamente, nos fazem colocar numa posição de acomodação. Pô, eu estou salvo mesmo. Para que eu vou tentar lutar para me tornar alguém melhor? Eu já tenho acesso garantido para o céu, já tenho o selo do Espírito Santo, para que eu vou lutar? Então nós conseguimos enxergar, podemos ver na prática vivencial, algumas cenas extremamente curiosas. Foi transmitido pela mídia de modo geral, um grupo de religiosos, políticos, no ano passado, fazendo uma oração, agradecendo pela propina. Se consideram salvos, porque entendem uma teologia onde o simples fato de aceitar Jesus como Salvador garantirá a vida eterna. No entanto, meus irmãos, quando nós começamos a pensar em salvacionismo, a gente pensa em resgate. Veja que os conceitos se parecem, mas não são os mesmos. Então, o resgate é aquele que acontece quando, num acidente, ligamos para a ambulância e os paramédicos vêm e eles nos resgatam. Não fazemos nada. O resgate, então, nos levaria a isentarmos-nos da ideia do arrependimento. Quando Jesus, a principal tônica do Mestre foi arrependimento. Ele começou os seus primeiros discursos, o mais importante deles, saindo pela Galileia, pela Judéia, pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é arrependimento? Se você for analisar a origem da palavra, ela significa voltar atrás, se corrigir, ser flexível, fazer mudanças para melhor. Então o arrependimento exige um trabalho, exige uma ação, e não simplesmente o simples fato, o simples ato de aceitar uma doutrina. Esse arrependimento, meus irmãos, nós não o conseguiríamos plenamente numa única existência. Daí o Espiritismo se apoiar numa lei chamada lei de reencarnação, onde nos será dado quantas vezes necessárias forem oportunidades reencarnatórias para que nós possamos rever os nossos conceitos e possamos nos ajustar a uma realidade espiritual. Porque é chegado o reino de Deus. A salvação, meus irmãos, ela é uma conquista. Vamos entender isso de uma forma muito clara quando encontramos uma fala de Pedro numa passagem. Esse negócio está vivo. Pedro, numa passagem onde escreve uma carta, e nós sabemos que Pedro é íntimo de Jesus, foi um discípulo dos mais próximos, e ele efetivamente declara, e diz os seguintes versículos, para completar: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, veja, meus irmãos, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Salvação é uma conquista. Salvação é uma conquista. O modelo pelo qual nós vamos tentar buscar essa conquista são os exemplos trazidos por Jesus. Então, aquela ideia de facilidade que tanto queríamos tem muitas vezes atrapalhado a evolução do espírito mortal. Tem nos estagnado por algumas encarnações. Talvez o pensamento, a formação do pensamento religioso precisou passar por essas etapas, é bem verdade. Mas hoje, meus irmãos, a fé raciocinada nos convida a enxergar com raciocínio. Parece repetitivo e é. Precisamos olhar com cuidado para o que temos ouvido e tentar ajustar a uma realidade que produza o efeito de paz, de equilíbrio, de harmonia em nossos corações. Não adianta mais o dogmatismo, não podemos mais aceitá-lo, até não queremos mais aceitá-lo, porque ele não produz os efeitos de paz que nós queremos. Então a ideia do salvacionismo deve ser abolida? Claro que sim, mas qual é a proposta? Porque nós podemos pedir para abolir um sistema, mas é preciso trazer um novo. O novo, meus irmãos, é uma conquista que vai passar pelo trabalho. Tentar seguir os passos de Jesus não será
uma atividade fácil. Será desafiadora, no entanto possível. Porque elas nos virão, o conhecimento nos virá através das provas que enfrentamos. O livro dos Espíritos tem uma questão, costumo dizer que a questão principal do livro, a questão central do livro, é a 625, onde Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta nós sabemos. Vou trabalhar lá daqui a pouco. No entanto, meus irmãos, observem a força da pergunta. Qual o tipo que Deus tem oferecido? Então, esse tem oferecido significa que Ele está oferecendo agora. Para que eu possa, compreendendo Jesus, uma visão mais ampla, mais realista, eu possa trabalhar o meu coração para alcançar e matar a sede da alma, para estar próximo da divindade, para saciar essa ausência de Jesus que ainda tem tanto nos incomodado, talvez de forma inconsciente, mas para alguns de nós já conscientes. Necessitamos fazer um trabalho conosco mesmos para a construção do reino de Deus em nossos corações. Então ele vai dizer que Jesus é guia. Meus irmãos, eu trouxe só para a gente poder trazer uma imagem, a ideia de um guia turístico. Então você faz uma viagem, você vai a Tiradentes, nas Minas Gerais, ou vai em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, região dos lagos, visitar lá qualquer monumento qualquer, e tem alguém que conhece o monumento, que está ali cheio de detalhes, que vai te acompanhar e vai dizer coisas que você desconhece. Meus irmãos, um guia é aquele que já percorreu o caminho e está pronto para nos ensinar a percorrer, tirando melhores e maiores proveitos. Mas também a ideia do guia como sendo daqueles que são guias de cego, que levam um que não pode enxergar, que vão se utilizar dos seus olhos físicos para também percorrer o caminho. Jesus como sendo o nosso guia. Meus irmãos, no livro A Caminho da Luz, há uma fala de Emmanuel que diz que as gerações de Jesus, a genealogia de Jesus, se perde na poeira dos sóis. O planeta em que Jesus se tornou um espírito puro e perfeito já explodiu há milhares, bilhares de anos. No entanto, essa afirmativa nos faz entender que ele também passou pelas dificuldades que nós passamos. Aprendeu com elas. Soube fazer da dificuldade algo que lhe fizesse avançar. E habilitado que está, pode nos guiar em direção a mudarmos o nosso conceito, hoje com relação à prova, para viver uma vida melhor, mesmo enfrentando dificuldades. Porque a questão não está, meus irmãos, em não ter dificuldades ou ter dificuldades. Li há um tempo atrás um livro, e o autor contava, um livro não espírita, o autor contava que 2 homens foram para a guerra. E lá na guerra, eles viram seus amigos serem mortos. Eles passaram perigos de vida. Ouviram estrondosas bombas que explodiram muito próximos deles. E ao retornarem da guerra, um deles foi condecorado herói. O outro internado num sanatório. Alguma coisa há entre esses 2 homens, porque as situações são as mesmas. Talvez seja o meu conceito, a minha forma de entender a vida, talvez seja a minha maneira de absorver as provas e não mais rejeitá-las, não me revoltar com elas, que seja determinante para que eu as transforme em provas redentoras. No entanto, ainda na questão feita por Allan Kardec, pergunta, ele quer saber guia e modelo. Qual o ser perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ser modelo? E quando encontrei a palavra modelo, ela vem de modelar e ela significa dar forma. Meus irmãos, observem então, aquele que modela, aquele que é o modelo, ele é uma referência, onde nós podemos nos inspirar para também, de alguma maneira, termos a mesma forma, a mesma performance espiritual que ele tem hoje, conquistada ao longo de múltiplas encarnações, que exigiu trabalho, que exigiu rever conceitos, que exigiu compreender a vida, que exigiu tirar proveito das provas, exatamente como nós. Que um dia, meus irmãos, também seremos
iguais a Jesus. É uma fala do Cristo, que registrada em João capítulo 14, versículo 12, que ainda só nós espíritas sabemos explicar. Quando ele teria dito que um dia nós faremos as obras que ele fez. E ainda as faremos maiores. Então, guia e modelo. Eu me lembrei de uma fala do profeta Isaías, o que mais preveu a vinda de Jesus, o Messias, capítulo 64, versículo 8, onde ele diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro. E todos nós, obra de tuas mãos. Como que nos expondo a uma intervenção divina. Não para que ele faça, mas que eu me permita fazer. Um ajuste de qualidades. Uma reformulação de conceitos que vão me levar a novas ações. Que vão efetivamente me transformar em alguém melhor. Meus irmãos, não há resultados sem trabalho. Não há resultados sem esse empenho, sem dedicação, sem um projeto de transformação do caráter, para vencer o velho homem que está em nós, que é uma realidade, que ainda odeia, que ainda quer se vingar, que ainda sente inveja, mas que aos poucos será vencido e permitindo a construção de um homem mais iluminado. No entanto, meus irmãos, essa caminhada exige trabalho e esforços. Isso é redenção, quando nós fazemos a parte que nos cabe, confiando em Deus, que nos suprirá das energias e da sustentação para nos mantermos firmes nesse caminho. Porque algumas vezes podemos até desanimar, se olharmos para o lado e enxergarmos a cruz menor do outro. Podemos questionar Deus. No entanto, meus irmãos, Deus nos oferece o fardo que nós precisamos levar, de acordo com as minhas possibilidades. Fardos esses que, se não rejeitados, podem se transformar em verdadeiras provas redentoras. Mas diante da pergunta de Allan Kardec, a resposta que ele recebe é Jesus. A menor resposta do livro, no entanto, a mais importante dela. Se nós formos analisar, buscar os originais franceses, o Instituto de Difusão Espírita, lá de Arara, em São Paulo, fez assim, a resposta ainda vem antecipada do verbo no imperativo. Vede Jesus. Como que dizendo, meus irmãos, não basta entender que é Jesus o meu modelo e o meu guia. Eu preciso aderir voluntariamente a esse conceito e trazê-lo para a minha história. Eu preciso ver, olha para Jesus, como que dizendo, olha dessa vez. Porque naquelas encarnações passadas, nós o admiramos como um profeta, achamos lindas suas palavras evolucionárias, mas não a aderimos, não a aceitamos como algo pessoal. Meus irmãos, o Espiritismo é uma doutrina, e essa doutrina nos convida a, nessa encarnação, nos exige uma tomada de posicionamento. Não dá mais para ser só religioso. Não dá mais para ser só teórico. Há uma necessidade, e esse é o nosso grande desafio, que nos habilitamos a conhecer o Espiritismo, de deixar de ser apenas ouvintes da palavra, como diz Tiago, para sermos praticantes dela. Não dá mais para fazer alianças com as sombras. O momento, o posicionamento nos é exigido. Será, meus irmãos, que temos feito a nossa parte de melhor? Será que temos, de fato, sido discípulos de Jesus? Pois bem, então ele está dizendo, vede Jesus. Eu me lembrei de uma passagem muito corriqueira, utilizada nas tribunas espíritas, nas tribunas religiosas, de Mateus 15, de 1 a 20, que vai contar aquele episódio da tradição dos anciãos e o que contamina o homem. O momento é que um doutor da lei procura por Jesus para dizer a Jesus que os seus discípulos, que os seguiam Jesus, não lavavam as mãos antes das refeições. Esse lavar as mãos não era o que nós fazemos hoje, não é o lavar as mãos de higiene. Era um ritual. A religião dos fariseus era repleta de rituais. Um deles, lavar as mãos. Então ele vai procurar por Jesus e vai dizer, olha Jesus, esses seus discípulos não lavam as mãos. E Jesus vai, amorosamente, explicar para ele que atitudes externas não são tão importantes. Elas foram importantes como uma bengala, como um momento de trampolim para um nível de entendimento mais profundo,
Mas não são importantes. Meus irmãos, não é a roupa que eu uso, não é a minha maneira de me postar diante da vida fisicamente. É o que eu sinto. É minha atitude que vai ser levada em conta. É minha atitude amorosa. Quando Cristo nos disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por se amar, Ele está dizendo que a marca principal não é um símbolo, nem um adesivo no carro, mas seria a atitude de amor. Então o Cristo combate aqueles homens amorosamente. Mas eles resistem ao direito. Temos o direito de resistir, meus irmãos. Resistiram. E então Jesus fala para os seus discípulos no capítulo 14. Como que entendendo o momento de cada um, diz assim: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Em traduções outras, cairão no buraco. Meus irmãos, será que nós não temos seguido condutores cegos? Será que nossos olhos não estão fechados a uma realidade? Será que não temos resistido na acomodação? Sim, porque é difícil a gente querer entender uma doutrina nova que nos desafia mudanças. É claro que é mais fácil ficar no salvacionismo. É claro que é mais conveniente ficar lá atrás. No entanto, meus irmãos, o momento é de decisão. De avançarmos na construção do conceito, sabendo que ele nos comprometerá. Fala de Jesus no seu evangelho, já repetimos aqui algumas vezes, onde ele diz que a quem mais for dado, mais será cobrado. O nível de consciência agravará os nossos erros. Não dá mais, meus irmãos, para ficar com um pé lá e outro cá. Não dá mais para ter comportamentos mundanos e querer ser religioso. Fizemos isso séculos. Adentrávamos a uma catedral, orávamos, louvávamos a Deus, e saíamos dali com armas em punho para matar em nome de Jesus. Éramos ignorantes. Aquele evangelho nos fez sentido? Sim, claro que sim. Marcou os nossos corações. No entanto, meus irmãos, essa completitude do evangelho passa pelo momento atual, onde nós estamos mais amadurecidos, intelectualmente mais desenvolvidos, e podemos tomar a decisão que parece contrária a gente, mas que é o nosso grande benefício. Muitas vezes, meus irmãos, nesse processo, teremos que nos desagradar para poder fazer o que é certo. Nos desagradar para agradar a Deus, para vencer o velho homem. Paulo de Tarso chamaria isso de o bom combate, inspirado em Jesus. No entanto, meus irmãos, é esse próprio Jesus que sabe dos nossos corações, que entende a dificuldade que enfrentamos, esse próprio Cristo que vai nos alertar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, inserido no grande sermão profético. Diz-nos assim o Senhor: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão, se possível, a muitos. Temos sido enganados com falsos discursos. O texto que eu citei, de Timóteo, Tiago, capítulo 1, versículo 22, não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticante delas. No final diz assim, enganando-vos com falsos discursos. O discurso da acomodação, o discurso que me leva a uma inércia, que explica a minha ausência, discursos convincentes. Eu não tenho capacidade. Já ouvi pessoas dizendo, esse negócio de perdoar é para Jesus, eu não sou Jesus ainda. É verdade, meus irmãos, não somos. Mas o Jesus que seremos um dia começa com o trabalho de perdão que fizemos hoje. Mesmo que limitado, mas a minha intenção sincera, o meu trabalho sincero, a minha boa vontade, a minha ação no bem, produzirão profundos resultados. Meus irmãos, não vamos colher frutos das sementes que não semeamos. O trabalho é individual, redenção é individual e vai passar pelo entendimento das provas. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele primeiro momento, o Espírito de Verdade faz uma declaração que diz assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos.
Ele não está falando de uma cegueira material. Ele está falando de abrir a visão espiritual. Meus irmãos, quantas encarnações cegos no materialismo. Quantas encarnações cegos pela sede de poder e pela vaidade. Chegamos até aqui, merecemos chegar até aqui, fizemos por onde está aqui hoje, para poder mais uma vez estar diante da fala de Jesus e questioná-la e entender que a principal finalidade do Cristo é abraçar os nossos corações e nos conduzir pelo caminho do aprendizado do amor, convencendo-nos que somos espíritos milenares, que devemos aproveitar esse momento especial, único na nossa história, aonde, mais uma vez, o Evangelho nos é apresentado, mas com uma profundidade de clareza. Emmanuel, na sua literatura, mentor espiritual de Chico Xavier, dono de uma obra literária imensa, diz em alguns momentos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É a busca pela essência das palavras simples, impactantes, magnetizadas, que o Nazareno nos logou ao longo daqueles dias onde esteve conosco. Meus irmãos, então, voltando para fechar essa primeira parte e entrar em provas redentoras profundamente, a visita de Ananias lá naquele episódio do capítulo 9 de Atos. Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, cai da montaria, fica cego, é recomendado por Jesus a entrar na cidade e se hospedar na pensão de Judas. Então, ao mesmo tempo que ele está na pensão, Jesus aparece a Ananias, seguidor seu, e diz que ele deveria ir lá tratar da cegueira de Paulo, ainda Saulo. E o texto diz, o capítulo 17, o versículo 17, 18. Então Ananias foi. E entrando na casa de Judas, impôs sobre ele, sobre Paulo, sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor te enviou. A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente ele caiu dos olhos como umas escamas e tornou a ver. Meus irmãos, aqui tem duas maneiras de interpretarmos o texto. A primeira, tornou a ver sim a visão material, mas tornar a ver aqui talvez tenha muito mais a ver com buscarmos a visão do espírito mortal, a nossa origem. Meus irmãos, nós não somos seres materiais, somos seres espirituais momentaneamente esquecidos disso e vivendo como se fôssemos um bolo de carne quando somos espíritos imortais. E precisamos priorizar. À tarde, fazia uma palestra mais cedo lá na União Espírita Cristã, a minha casa, e me lembrei daquela questão do Livro dos Espíritos, 918, quando Allan Kardec perguntou à espiritualidade, por que indícios se pode reconhecer que um espírito vai evoluindo na hierarquia espiritual? E os benfeitores espirituais respondem a Kardec, 2 indícios. Primeiro, ele tenta viver na integralidade a lei de Deus. Ele sabe, ele entende que a lei de Deus produzirá felicidade. É questão 614, Livro dos Espíritos. O homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Mas ainda na própria resposta 18, diz a Kardec que ele vive antecipadamente a vida futura. Então ele vive no mundo físico como se ele fosse um espírito. Isso é um desafio, meus irmãos. Para isso, a visão do espírito imortal. Daí, Paulo de Tarso, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, faz uma prece. Veja interessante, meus irmãos, diz assim, que ele, Jesus, ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Nada material, meus irmãos. É claro que Jesus está preocupado com nossas questões materiais, claro que sim, mas não é essa a prioridade. Sabe qual é a prioridade? Nos convencer, tirar as escamas dos olhos, para vermos a realidade espiritual e atuarmos na vida material como sendo espíritos. Porque a glória, a grande glória do Senhor necessitará, para ser vista, de uma iluminação trazida por Jesus. Então, pois bem, meus irmãos, para falar então dessas provas redentoras, provas essas que o Cristo nos garantiu que a teríamos.
Lucas capítulo 9, versículo 23, palavra de Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Uma cruz que temos que levar. Todos nós a temos. Talvez cada um com o seu tipo de cruz necessária e específica. Mas há uma cruz comum a todos nós. A cruz da evolução moral. Meus irmãos, muitas vezes vamos ter que nos desagradar para agradar a Jesus. Vamos ter que abrir mão de um comportamento que nós aprendemos há milênios. Um deles, por exemplo, a vingança. Para perdoar aos moldes de Jesus. Pois bem, meus irmãos, essas provas, então, para a gente poder aprofundar, para poder trazer uma base doutrinária espírita sólida, consistente, para nos convencer de que provas são coisas boas, embora não sejam agradáveis, é a questão 196, Livro dos Espíritos. Kardec faz uma colocação seguida de uma pergunta. Kardec diz assim: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das provas da existência corpórea, então ele está afirmando, com base em quê? Em 195 perguntas anteriores. Meus irmãos, não dá para evoluir moralmente sem passar pelas dificuldades do mundo material. Diz mais: segue-se que a vida, vem a pergunta, material, seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. Meus irmãos, eu acho a terminologia perfeita. Ele nos chama de seres do mundo espírita, vivenciando o momento na carne. Diante da pergunta de Kardec, a resposta é: sim, é exatamente isso. Ele se melhora nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Cabe aqui um parênteses, cabe aqui um break. Meus irmãos, não adianta simplesmente não fazer o mal. É necessário fazer o bem. O trabalho é duplo. Eu combato o mal que está em mim e, ao mesmo tempo, intensifico as ações no bem. Daí Allan Kardec, inspirado por Paulo Apóstolo, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, nos ter dito e formatado o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, a ação no bem, mesmo que inicialmente apenas de forma mecânica, construirá em nossos corações novos sentimentos. O trabalho duplo: combate o mal, e para combatê-lo eu tenho que compreendê-lo, eu tenho que entender que ele existe, faz parte de mim, qual ele é, dar-lhe nomes e vencê-los com o trabalho. E ao mesmo tempo intensificar a ação no bem. Mas o texto segue, diz assim: porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Então observemos que nós somos voluntários, nós escolhemos o tempo para a evolução moral. Eu posso empregar mais ou menos esforço. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade a que tendem. Meus irmãos, depurações sucessivas. Esse seu momento, espírito imortal que você é, na personalidade que está, passando pelo mundo físico, é um momento de depuração do espírito imortal. Será que temos utilizado desse conhecimento para asseverar as ações que vão nos levar a evoluir e conquistar sentimentos, virtudes morais? Será que eu tenho entendido que passo pelo planeta tão somente para isso? Sim, porque o paralelo, o mundo físico, ele é temporário. Tudo que é material, meus irmãos, tudo que é material vai perecer ou vai trocar de mãos um dia. Mas as conquistas que fizermos no espírito mortal, essas são imperecíveis. Essa finalidade que tendem, ela está linkada com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar a espiritualidade. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A pergunta faz sentido porque Kardec está em 1857, lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Kardec está numa Paris católica. E o que se conhecia naqueles dias? A teologia dos anjos e demônios, não é? Então Kardec imagina, Deus criou demônios, Deus criou anjos, como é que foi isso? Os espíritos respondem a Kardec. Dizem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. Meus irmãos, o mesmo justo
ponto de partida. Sem privilégios. Nós inventamos um privilégio. O povo hebreu, o povo escolhido, foi escolhido para trabalhar, para trazer para o planeta Terra o conceito do monoteísmo. Tão somente para isso. No entanto, nós trouxemos para hoje, nem sei onde está esse elo perdido, porque nós não somos o povo hebreu, mas nos intitulamos o povo escolhido de Deus. Escolhido, meus irmãos, a escolha é para o trabalho. A escolha é para a ação no bem. A escolha é para transformar o planeta. Não há privilégios. Segue dizendo. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, a dificuldade que eu enfrento hoje é uma prova, é uma missão que Deus me deu para chegar progressivamente perto de Deus. E diz mais, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Meus irmãos, a sua dificuldade, guarde só isso. Esqueça tudo que eu disse até aqui. Mas guarde isso. O momento difícil que você passa tem como finalidade te aproximar de Deus. Parece difícil de compreender, na verdade. Viemos de outra cultura religiosa. A gente quer o milagre, a gente quer o fácil. Meus irmãos, a sua dificuldade não tem a finalidade de te revoltar. Se nós compreendêssemos isso, transformaríamos todas as provas, por mais difíceis que sejam, em provas redentoras. Mas para completar vai dizer, nessa perfeição, então, esses espíritos encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento que liberta. Linkado à fala de Jesus em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, à medida que eu tenho raciocínio lógico, que eu entendi que eu sou um espírito imortal, passando pelo mundo físico para evoluir, e se eu trago para a minha realidade vivencial essa verdade, as situações mudam, os problemas tomam outra dimensão, sem que eles tenham sofrido nenhum tipo de intervenção ainda. Mudam porque eu mudei. Se eu começar a olhar o parente difícil, se eu começar a olhar o contra-cheque pequeno, se eu começar a olhar a família, ou o que quer que seja, uma limitação física, com os olhos da fé, compreendendo que por detrás daquela situação esconde-se uma dádiva, uma bênção para o espírito mortal, os problemas tendem a se amenizarem. Mas seguindo, meus irmãos, para completar então a fala, a resposta da questão 115. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Quero trabalhar isso mais profundamente, mas olha o complemento. Outros só suportam murmurando. Meus irmãos, alguém aqui tem experiência para me contar que de reclamando de algum problema melhorou a situação? Reclamar piora. Reclamar piora. E quantas vezes, meus irmãos, estamos murmurando, chegando até a blasfêmia. Acusamos Deus, dizendo, Deus, eu não merecia isso. Quem sou eu para entender de que eu mereço ou não mereço? Temos uma história reencarnatória justa. Cada um de nós enfrenta as dores que precisa enfrentar. Cada um de nós está num trabalho de resgate de si próprio. Estamos colhendo o que semeamos. Meus irmãos, Deus é justo, Deus é bom. Mas ao mesmo tempo, se eu me revolto, se eu murmuro, o que acontece? Pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, a verdadeira prova, para ela se transformar em prova redentora, ela precisa... Ninguém olha isso não, gente. Vou mostrar isso depois. Ela precisa ser aceita. Então, os que aceitam, submissos. Meus irmãos, o que é submissão? É aceitar sem entendimento? Não. Eu me torno submisso à medida que eu entendo que é uma finalidade, que é uma razão para que essa prova aconteça. Então, quando eu aceito essa prova, ela se torna redentora. Provas para serem redentoras precisam ser aceitas. Então, a aceitação vai desenvolver, meus irmãos, uma valência no espírito mortal chamada resignação, que é diferente de conformismo. Resignação, eu percebo a dor racionalmente. Eu entendo que ela me pertence.
Por mais que eu desconheça os mecanismos, mas eu posso conhecê-los. Pode ser dessa encarnação. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, falando das causas das aflições, diz que a maioria das causas das aflições que vivenciamos hoje é dessa própria encarnação. Os investimentos equivocados que fizemos nessa encarnação. Mas se não forem dessa, Deus não é injusto. As trazemos das encarnações anteriores. Então, Deus, eu aceito a prova, e essa aceitação me leva, me remete a um trabalho para tentar melhorar, para superar a dificuldade, para aprender com a prova. Meus irmãos, isso é resignação. É transformar a dor em algo positivo. É entender, não vou dizer para os companheiros que é para a gente buscar a dor, não. Ela já vem naturalmente. Mas à medida que nós a compreendemos, e a absorvemos, e a aceitamos, nós conseguimos enxergar a solução. Já entenderam? Já perceberam isso? No meio da dificuldade, qualquer que seja, financeira, tente sair da situação. Saia. Faça um exercício mental. Observe de fora. Estou gastando muito ali. Seja honesto. Estou gastando ali, eu não devia. Aqui eu podia fazer diferente. Eu estou meio preguiçoso com o meu trabalho. Saia de você. As soluções vêm quando somos racionais. O que acontece é que, envolvidos pelo emocional, só enxergamos o problema. Ele piora. Talvez ele seja um pequeno anão de um olho só e vira um monstro de 7 cabeças. Porque a nossa maneira de entender intensifica ou ameniza o problema. É uma questão de colocarmos melhor na vida, meus irmãos. E a ferramenta é a fé. A ferramenta é a fé que vai nos construir essa resignação. Para enfrentar as provas, eu até brinquei aqui, coloquei provas de 3 Fs. Eu imagino que todos nós temos pelo menos uma delas, ou alguns até as 3. Provas familiares, provas financeiras. Alguém aqui não tem prova financeira? Acho que é uma exceção, né? E as provas físicas. Todos nós as temos. Será, meus irmãos, que essas provas não teriam, então, uma finalidade redentora para nos auxiliar a poder transformarmos-nos através do exercício, da compreensão, da evolução do pensamento, da inteligência e também da espiritualização? Sim, meus irmãos, quando eu estou diante de uma dificuldade e eu entendo que ela é para mim, que Deus me deu, é porque eu posso suportá-la. Há uma fala, vou trazê-la na tela aqui, de Paulo de Tarso, carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo encarnado, que na codificação ele assina Paulo apóstolo, cooperou com Kardec, esse grande espírito de imensa envergadura moral, para nós termos hoje acesso às informações que temos. Mas Paulo de Tarso vai dizer assim no capítulo 10, não vos sobreveio provação que não fosse humana. Observe, meus irmãos, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, lhes dará o escape para que a possais suportar. A gente pode pensar, isso é uma promessa lá do final do Novo Testamento, talvez não seja tão adequada para o nosso momento. Não, meus irmãos, é para a gente sim. Sabe por que eu não estou enxergando o escape? Porque eu não aceitei a prova. A minha revolta me cega. Me cega. E eu fico reclamando. Ah, se eu ganhasse um pouco mais, se meu salário fosse mais elástico. E não enxergo a ideia de fazer um curso, de fazer um treinamento, de aprender algo novo, de ser mais criativo e aumentar a minha renda. Eu fico reclamando. E reclamação não resolve. Pelo contrário, Deus nos dá a prova de acordo com o nosso merecimento. Dentro do exato modelo de capacitação que eu tenho. Não dá maior. Então quando eu digo, não suporto mais esse adolescente, você não sabe o que está falando. Deus o colocou na sua história para que você possa ajudá-lo na caminhada dele e também usufruir benefícios próprios, aprendendo a ser paciente, tolerante, vencendo o orgulho e a vaidade, meus irmãos, que vão determinar vitórias espirituais. Porque a matéria vai passar. Amanhã, mais cedo ou mais tarde, se não resolverem os laços, os nós desse relacionamento, os conflitos,
virão em corpos diferentes, níveis de parentesco diferentes, se encontrarão de novo e resolverão. Porque um dia, meus irmãos, nós poderemos olhar, vamos olhar todos com os olhos do amor, todos, mesmo aqueles que no passado nos ultrajaram ou foram ultrajados pela gente. Então, meus irmãos, a prova, ela é de acordo com a minha necessidade. Essa prova redentora, então, meus irmãos, a gente, para poder começar a fazer um fechamento, ela não deve ser reprovada. A prova tem que ser aprovada. Quando eu aceito, ela se torna redentora. Então, a prova redentora, meus irmãos, ela vai passar pelo viés da gratidão. Meu Deus, esse negócio não está bom, não. Mas eu vou orar por ele. Meus irmãos, a gratidão. Será, meus irmãos, que eu teria coragem de agradecer a Deus a dificuldade que eu vivo hoje? Eu posso propor uma questão com os companheiros? Faça um teste. Durante 3 dias. Não reclame, agradeça. Faça um teste. Anote numa caderneta. Faça uma planilha no Excel. Agradeça. E você vai ver a força, o poder transformador do agradecimento. Porque ele gera gratidão. E a gratidão é um subproduto do amor. E o amor, meus irmãos, resolve qualquer problema. Somente o amor resolve. Para terminar, então, uma fala do capítulo 5, item 12, Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer. Diz, meus irmãos, só o Espiritismo diz isso. Está todo mundo lá fora mandando fugir da dor, intensificando o prazer. Aqui está dizendo, deveis considerar-vos felizes por sofrer. Diz por quê? Visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas o fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas provas, essas dores os poupam séculos de sofrimento da vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora o que garantirá a tranquilidade no porvir. Então a gente está diante de provas reais, justas, que se nós mudarmos a maneira de enxergá-las, a aceitarmos e tivermos gratidão por elas, podem definir-nos um futuro melhor. Aí vem uma questão do Livro dos Espíritos, uma das mais emblemáticas, 909, Kardec pergunta assim: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer sempre suas más inclinações? A resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E arremata dizendo, quão poucos entre vós fazem esforço. Meus irmãos, esforçarmos-nos para entender a história, nossa história justa, oferecida por Deus, mas que também vem, junto com essa justiça, ferramentas que só são enxergadas, só são vistas quando nós abrimos os olhos espirituais. Enquanto tivermos linkado a ideia materialista, seremos derrotados. Sim, porque nos faltará sempre alguma coisa. Percebeu isso? A matéria está sempre faltando. As pessoas estão sempre descontentes. Mas quando nós olhamos com os olhos do Espírito imortal, começamos a agradecer, mesmo a dificuldade, enxergando nela oportunidade de auto-melhoramento. Jesus nos contou, nós temos um texto de uma parábola, antes dela, fala de Romanos capítulo 8, quando Paulo de Tarso fala do sermão, quando fala do cântico da vitória, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Lembram o começo dessa palestra? Viemos aqui, meus irmãos, para ouvir de novo o que já ouvimos. Matar a saudade de Jesus. E ele está dizendo que em Jesus somos mais que vencedores. Mas ainda teimosamente temos tentado fazer do nosso jeito, nossas próprias interpretações, e temos ao longo das vidas nos frustrado. É preciso equalizar os nossos corações com o coração
de Jesus. Daí, para terminar, dentro do horário, aquela fala de Jesus, a grande parábola, uma parábola que ele conta no capítulo 15 de João, dele vai dizer, meus irmãos, olha a lucidez. Eu sou a videira. Meu pai é o grande lavrador. Falava com discípulos. Vós sois meus discípulos. E diz assim, não pode um ramo, vós sois meus ramos, não pode um ramo dar frutos se não estiver ligada à videira. E arremata, porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado se fazer sem Jesus. Algumas encarnações, quem sabe nessa. Mas o nosso nível de consciência vem nos convidando a aproximar de Jesus. Para relembrar aquelas falas, naquele magnetismo santo, aquelas colocações que nos enebriaram, que nos fizeram ficar de olhos arregalados durante séculos. Ouvimos e não entendemos. No entanto, meus irmãos, agora a oportunidade que temos é preciosíssima. Estamos diante de uma doutrina que esclarece o Evangelho de Jesus, nos desafiando, sim, o desafio é agora, a chegar em casa e fazer diferente. Olhar para o familiar, difícil, diferente. Mudar a postura diante do negócio onde estamos agindo ilicitamente. Parar de tirar vantagem dos outros. O Evangelho tem que ser vida, tem que ser prático. E à medida que nós compreendemos que as ações que promovemos serão determinantes para o nosso próprio futuro, compreenderemos que a mudança precisa ser radical. Precisa começar agora. Principalmente dentro de mim. Quando eu vou me aceitar como sou, entendendo limitações e fraquezas, mas não vou mais aceitar as alianças com as trevas. Será um momento de determinação, de postura, de deixar de ficar em cima do muro, para nos embrenharmos profundamente, de novo, nas falas do Cristo, mas agora entendendo. Porque dessa maneira os resultados surgirão naturalmente. O único caminho, a única maneira viável, amar. Amar. Não tente mais, meu irmão, não tente mais resolver sem ser pelo amor. Não tente. Não vai funcionar. Não vai. Vamos nos frustrar de novo. Quem sabe saímos daqui para chegar em casa e amar um pouco mais. Deus os abençoe. Muita paz, queridos.